Na nossa aula gameplay de hoje estamos visitando a cidade-estado de Atenas na Grécia Antiga, especificamente na Acrópole, na parte alta da cidade, onde nós temos aqui o Partenon e alguns outros monumentos. Começando pela história da cidade, existem duas versões que explicam a história da cidade de Atenas, uma versão histórica e uma versão mitológica. Vamos começar pela versão mitológica. Na versão mitológica, nós temos a explicação de que Atenas surge de um conflito entre Poseidon e a deusa Atena. Nesse conflito, na fundação da cidade, existiria uma disputa entre essas duas divindades e Atena teria oferecido aos atenienses, em troca de seu apoio, a planta da oliveira, uma das plantas mais importantes para a sociedade grega, enquanto Poseidon teria oferecido um lago de água salgada, o que não teria agradado a população. Então, a maioria teria decidido que Atena seria a protetora da cidade e que fariam devoção à deusa. Já uma outra explicação fala que esse processo aconteceu por meio de eleições e que nessas eleições as mulheres, por serem maioria e terem votado na deusa Atena, teriam eleito ela protetora da cidade e Poseidon, furioso com essa decisão, teria então imundado a cidade com a água do mar e depois amaldiçoado todas as mulheres da cidade, condenando elas a, primeiro, não terem nenhuma delas como o nome das suas filhas o seu próprio nome e também não poderem votar nas eleições. Então isso ajuda a explicar, segundo a mitologia, por que as mulheres não votariam na Grécia Antiga. Elas não participam da democracia, segundo essa visão mitológica, por conta de uma maldição, do deus Poseidon. Já a questão histórica seria uma explicação mais baseada nas fontes que falam que existiu aqui um povo chamado Jônio, que é um dos povos que formam a Grécia Antiga, os aqueus, jônios, eólios e dórios. Os jônios e eólios teriam formado a cidade de Atenas e os dórios teriam formado a cidade de Esparta. A Acrópole passou por muitas mudanças durante sua longa história. Ela começou como uma simples pedra, instalada ainda no período neolítico, e depois se tornou uma fortaleza no período micênico. Construções de pedra começaram a aparecer no século VII a.C., mas as estruturas famosas cujas ruínas permanecem visíveis hoje, em geral datam de uma fase de construção do século V a.C. A localização da Acrópole tem uma forte ligação com o mito da fundação de Atenas. Supostamente, era o local onde Atena e Poseidon competiram para ver quem seria padroeiro da cidade. Esta conexão deu à Acrópole uma aura sagrada, e ela era considerada o coração religioso da cidade. Então essa é a visão que se tem hoje da Acrópole e das ruínas da Acrópole, e essa aqui é a reconstituição que o jogo faz, desse período aqui, que foi um período próspero da cidade, que foi o período do reinado de Péricles. Durante esse reinado, nós tivemos uma grande prosperidade econômica e uma reconstrução da cidade, já que tinha acontecido a invasão persa, a cidade estava toda destruída, e durante o reinado do Péricles, a cidade foi totalmente reconstruída. A Acrópole foi construída ao longo de um vasto período, em parte por causa da sua destruição parcial nas guerras persas. Foi no século V a.C., contudo, que a Acrópole recebeu seus aperfeiçoamentos mais notáveis. Este período foi uma época extremamente próspera para Atenas, tanto nas finanças como na cultura. Com a economia impulsionada pelo comércio e pelas minas de prata de Lavrion, Péricles, o líder de Atenas, financiou um enorme projeto para reconstruir a cidadela. Ele contratou a colaboração de artistas renomados como o escultor Fídias e os arquitetos Ictinos e Calícrates. Juntos, eles ergueram prédios como o Partenon e o portal de entrada do Propileu. A meta de Péricles era transformar a Acrópole em um monumento glorioso para os deuses e para os mortais atenienses. Então, como já dito no início da nossa aula,
nós temos uma adoração e uma devoção à deusa Atena, que existia também aqui no conjunto das obras da Acrópole, uma estátua gigantesca dedicada a essa deusa que tem origem, segundo a versão mitológica, né? A deusa Atena teria surgido da cabeça do seu próprio pai Zeus. Na mitologia grega, Zeus teria sido avisado pela deusa Gaia de uma profecia de que um dos seus filhos o destronaria, e para evitar isso, ele acabou devorando sua própria esposa, a deusa Metis. Ele fez isso por meio de uma façanha onde ele enganou a sua esposa, dizendo que eles participariam de um concurso ali para disputar quem seria melhor se transformar em animais. E nisso eles se transformaram em animais grandes e depois em animais pequenos. E ele tinha dito para sua esposa que se ela se transformasse em um mosquito, ela ganharia o concurso. E quando ela se transformou em um mosquito, ele simplesmente a devorou, devorando também um filho que ela já guardava. E esse filho era a deusa Atena. Atena teria então crescido dentro de seu pai e teria sido enviada por sua mãe, a deusa Metis, até a cabeça de seu pai. Zeus teria sofrido então com uma terrível dor de cabeça e foi até um de seus filhos, Hefesto, e pediu para que Hefesto verificasse o que havia em sua cabeça. Segundo a mitologia, Hefesto deu uma machadada na cabeça do seu pai, abrindo-lhe o crânio, de onde saiu a deusa Atena, já grande e com armadura, conforme está representada aqui na estátua. Por trás do propileu havia uma gigante estátua de bronze de Atena Promachos, ou a Atena que luta na vanguarda. O nome se refletia na lança e no escudo que a estátua segurava em suas mãos. Ela foi erguida em meados do século V a.C. pelo artista Fídias. De acordo com uma inscrição, ela levou 9 anos para ser concluída e custou quase $500 mil de dracmas. Com cerca de 10 metros de altura, a estátua era aparentemente tão grande que Pausanias afirmou que seu elmo e a ponta da lança podiam ser vistos desde o Cabo Sunião, a 60 quilômetros dali. A ornamentação do escudo da estátua foi gravada em relevo pelo escultor Mis. Podemos ver nessa representação da deusa Atena, primeiro, ali, que ela é também uma deusa armada, ou seja, uma deusa guerreira, uma deusa que aconselha na guerra pela sua enorme sabedoria, mas ela também é uma deusa movida pelo conhecimento, pela razão. Então, logo que ela surge, segundo a mitologia, ela passa a ser adorada muito mais do que outras divindades, como o deus Ares, que era o deus da guerra, o deus que sempre foi adorado por todos em momentos de decisões, como a guerra, e a deusa Atena acaba rivalizando também com o deus Ares, por ser vista como uma deusa capaz de aconselhar na guerra através da diplomacia também, não só da força bruta. Então, as obras aqui, todas, inclusive o Partenon, são dedicadas à deusa Atena e são símbolos da liderança da cidade diante das outras cidades-estado, já que, desde a invasão persa, Atenas é vista como protetora do mundo grego. O Partenon é um dos prédios mais conhecidos do mundo todo e um símbolo duradouro da civilização da Grécia Antiga. Embora seja localizado na Acrópole, o prédio não é um templo tradicional. Ele foi construído pelo escultor Fídias e pelos arquitetos Calícrates e Íctinos, e como um grande monumento para a glória da cidade de Atenas. Essa glória é evidenciada em suas várias gravuras. Um dos monumentos mais ricos em gravuras da arquitetura grega, as decorações do Partenon retratam diversas cenas mitológicas. Elas incluem o nascimento de Atena, a luta dela contra Poseidon para ser a padroeira de Atenas, a batalha entre os deuses e os gigantes e a procissão da grande Panateneia. Então a cidade de Atenas representa um símbolo do mundo grego antigo e ela é também, com certeza, um dos elementos que ajudam a entender a formação dos povos que ocuparam a Península Balcânica no período que nós conhecemos como Grécia Antiga, e o contexto que se segue aqui no jogo e na história é o contexto da Guerra do Peloponeso, ou seja, Atena vai rivalizar com Esparta, mas isso é assunto para nossa próxima gameplay.
Obrigado por acompanhar, compartilhe, até a nossa próxima gameplay.